¿Y si te dijera que nadie vendrá a levantarte? Que el rescate que esperas no existe y que la fuerza que tanto buscas solo aparecerá cuando dejes de buscarla afuera. Tal vez suena duro, pero es una verdad que libera. Lo que estás esperando, solo tú puedes darte. Porque los que construyen algo grande no lo hacen rodeados de aplausos, lo hacen en silencio, en sus peores días, cuando nadie ve. Este no es un mensaje para motivarte, es un espejo para que te mires sin excusas. Si estás cansado de depender, si ya entendiste que el mundo no te debe nada, este momento es tu punto de quiebre. Aquí empieza el camino del que se hace cargo, del que deja de mendigar apoyo para convertirse en su propia fuente de fuerza. No por orgullo, sino por decisión. Si sigues escuchando, prepárate, porque lo que viene no es cómodo, pero sí real. La vida tiene un modo curioso de enseñarnos. Nos entrega primero lo que parece una tragedia para, si estamos atentos, convertirlo en una oportunidad de despertar, porque todo aquel que ha logrado fortaleza interior, en algún momento fue empujado al borde de sí mismo, ahí donde ya no hay a quien llamar, donde el teléfono no suena, las redes se apagan y lo único que queda es tu reflejo en el silencio. ¿Te suena familiar? Esa etapa en la que nadie te escribe, nadie pregunta por ti, y la ausencia pesa como una piedra en el pecho. Lo llamamos soledad, pero en realidad es entrenamiento. Es el gimnasio emocional de los que están destinados a sostenerse con sus propias piernas. Porque cuando nadie te levanta, aprendes a hacerlo solo, no por gusto, sino por necesidad. Y es ahí donde empieza la transformación. Ya no necesitas la validación constante, los mensajes de apoyo, ni los halagos momentáneos. Descubres que puedes sobrevivir con lo mínimo, tú contigo. Y eso, aunque parezca una condena, es un superpoder. La sociedad actual te enseñó que siempre debes estar rodeado, que el valor está en los números, que más amigos es más amor. Pero no te dijo que los periodos de aislamiento son vitales para pulir tu carácter. Cuando el mundo deja de mirarte, es cuando empiezas a mirar hacia adentro. Y ahí, amigo, es donde encuentras las respuestas que tanto buscabas fuera de ti. A veces lo más valiente que puedes hacer no es pedir ayuda, es decidir que, esta vez, vas a resolverlo tú, que no vas a esperar a que te entiendan ni a que te consuelen, porque entendiste algo brutal pero liberador. Nadie va a rescatarte, y no porque la gente sea mala, sino porque nadie más puede hacer tu trabajo interno. No pueden cargar tus batallas, no pueden sanar tus heridas, no pueden darle sentido a tu caos. Ese proceso es íntimo, es tuyo, es sagrado. Por eso, si estás en ese punto donde todo se derrumba y no sabes a quién acudir, quiero que escuches esto. No estás roto, estás naciendo de nuevo, estás siendo reconfigurado por dentro, rearmado en tus cimientos, reconstruido desde la raíz. No es el fin, es el inicio. Los más fuertes no lo son porque todo les salió bien, sino porque aprendieron a levantarse cada vez que todo les salió mal. Son los que lloraron en silencio, los que pasaron noches en vela sin contárselo a nadie, los que escribieron en diarios lo que no podían decir en voz alta. Y hoy caminan firmes, no porque no les duela, sino porque ya no necesitan permiso para seguir. Eso es madurez emocional. No se trata de endurecerte, sino de dejar de reaccionar con necesidad. Ya no ruegas, ya no explicas, ya no suplicas amor, porque entendiste que el primer respeto que debes tener es contigo. Ahora dime, ¿cuánto tiempo más vas a postergar tu autonomía emocional esperando que alguien te salve? ¿Cuántas veces más vas a ceder tu poder solo para sentirte acompañado? Está bien sentir dolor, está bien extrañar, pero no está bien permitir que eso te convierta en alguien dependiente. Porque cada vez que dejas que otro controle tu bienestar estás diciendo, sin ti no puedo. Y eso es mentira. Puedes, solo que aún no lo practicaste lo suficiente, porque ser fuerte no es negar la tristeza. Es aprender a caminar con ella sin detenerse. Es abrazar tus sombras sin rendirte. Es mirar tu historia sin vergüenza y decir, sí, eso fui, pero hoy elijo algo distinto. Y aquí viene lo más importante. La disciplina emocional no nace cuando todo está bien, sino cuando decides actuar correctamente, incluso en tus peores días. Cuando eliges no responder con rabia, cuando no te entregas al drama, cuando respiras antes de reaccionar.
Eso no se aprende leyendo frases en redes, se aprende sintiendo, viviendo, rompiéndote y volviendo a unir cada parte con más conciencia. Y cuando por fin lo logras, cuando ya no eres rehén de tus impulsos ni de tu soledad, ahí nace una versión tuya que no necesita aprobación, que no se explica, que simplemente es. Por eso, bendice tu silencio, honra tu vacío, porque están forjando el carácter que vas a necesitar para sostener lo que estás construyendo. Este momento no es un castigo, es un regalo disfrazado de prueba. Y si lo atraviesas sin anestesia, sin huir, sin culpar, vas a salir de ahí con algo que el mundo no puede darte: autorrespeto, fuerza interna y paz que no depende de nada externo. Prepárate, porque si eliges este camino, ya no hay vuelta atrás. Estás entrando en el terreno de los que se hacen cargo, e não todos llegan hasta aqui. Muita gente fala sobre mudar de vida, mas poucos têm coragem de passar pela fornalha da transformação, porque não é bonita nem rápida. A transformação real vem depois do silêncio, da queda, do abandono. É nesse vazio que você descobre do que é feito. Não é quando tudo está dando certo que você cresce. É quando tudo parece estar desmoronando e você decide ficar em pé mesmo assim. A dor, por mais cruel que pareça, é um mestre exigente. Ela não bate à porta, ela arromba. Mas é ela que mostra quem você é de verdade. Se você conseguir parar de fugir e encará-la de frente, verá que por trás do sofrimento existe um poder adormecido. E quando você acessa esse poder, ninguém mais consegue te derrubar como antes. A maioria das pessoas quer fugir da dor, buscam distrações, consolos, alívios temporários, mas quem está disposto a olhar no espelho da própria dor com honestidade brutal, encontra algo raro: clareza. Você começa a entender que muito do que você chamava de problema era apenas reflexo de uma mente programada para se auto-sabotar. Por isso, a dor deve ser usada com inteligência. Quando você sofre, não é apenas o seu coração que está gritando, é sua mente dizendo: reprograma esse sistema, ele está desatualizado. E é aí que começa o trabalho mental mais sério da sua vida. Você precisa reescrever as crenças que te mantêm preso. Acreditar que você não é suficiente, que precisa ser aceito para ser feliz, que o amor do outro é mais importante que o respeito por si mesmo, tudo isso é código-fonte mental corrompido. E você não pode mais viver com essa programação se quiser ser livre. A reprogramação começa pelo silêncio, desconectar do barulho, dos conselhos vazios, da comparação constante. Quando você para de se medir pelos outros, começa a escutar a sua verdadeira voz. Ela está aí dentro, abafada, mas viva. E essa voz não grita, ela sussurra. Ela não diz o que é fácil, mas sim o que é necessário. Nesse processo, a solidão deixa de ser um castigo e passa a ser uma aliança. Você começa a entender que estar só não é estar vazio. Pelo contrário, é ali que você se preenche do que realmente importa. A solidão se torna uma incubadora de força, um templo onde você se reconstrói sem interferência externa. É por isso que tanta gente entra nesse processo e sai irreconhecível, porque descobre que não precisa mais provar nada para ninguém. A pessoa que se reconecta consigo mesma começa a andar diferente, olhar diferente, falar diferente. Ela se torna sólida, inabalável. E isso incomoda. A sociedade não sabe lidar com quem é inteiro. Ela prefere os que imploram por validação, por curtidas, por aprovação. Mas você não está mais nesse jogo. Você está se construindo para não depender. E quando não depende, não pode ser controlado. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar convencer ninguém de nada, de não ter que explicar suas escolhas, de não justificar seus silêncios. Você apenas vive, inteiro, firme, e por isso, cada passo seu se torna um exemplo silencioso de poder. Mas atenção, esse caminho não tem plateia. Ninguém vai bater palmas, ninguém vai reconhecer no começo, porque o mundo só celebra o resultado, nunca o processo. Então, aprenda a amar o invisível, a fase do anonimato. Os dias em que você está se reconstruindo em silêncio, eles são o solo fértil de tudo que ainda vai florescer. Reprograme sua mente para não buscar recompensa imediata. Programe-a para amar o processo, a disciplina,
o desconforto que traz evolução. Porque a mente condicionada pela dopamina nunca vai alcançar a grandeza. Ela sempre vai parar no primeiro obstáculo. Você precisa romper com o ciclo do imediatismo. Aprender a cultivar a paciência de quem planta sem saber o dia exato da colheita. Porque enquanto os outros desistem por falta de aplauso, você segue firme por convicção interna. E essa convicção não se compra, não se aprende em vídeo motivacional, nem se adquire por osmose. Ela nasce da dor enfrentada com dignidade, da solidão abraçada com maturidade e da reprogramação feita com constância. Essa é a tríade do renascimento: dor, silêncio e reprogramação. Quem passa por ela não volta o mesmo. Volta mais forte, mais centrado e menos acessível a tudo que um dia o enfraqueceu. Há um momento em que o mundo para de perguntar se você está bem. As pessoas se acostumam com o seu silêncio, com a sua ausência, com o seu afastamento. Mas o que ninguém vê é que nesse silêncio algo poderoso está sendo forjado. Algo que não cabe em palavras. Porque o verdadeiro crescimento acontece no invisível, quando não há plateia, nem palmas, nem validação. É nesse espaço onde você não é admirado, onde não é compreendido, onde até duvidam de você, que os maiores pilares da sua nova identidade são erguidos. Não é exagero. É nesses dias em que você está sozinho no quarto, olhando para o teto, sentindo que está perdendo tudo, que você começa a encontrar o que realmente importa. Enquanto o mundo corre atrás de curtidas, status e aprovação, você está ali, sentindo dor, sim, mas usando essa dor como combustível. Está lendo, estudando, fazendo terapia, se desafiando, aprendendo a dizer não, aprendendo a se escolher, mesmo quando tudo em você implora por aprovação externa. Essa fase da vida, onde tudo parece desmoronar, é na verdade uma reconstrução disfarçada. Você pensa que está quebrado, mas na verdade está sendo esculpido. Cada pedaço que cai é uma parte velha sua que não serve mais. Cada silêncio que você encara é um convite para escutar o que você sempre abafou. Não se engane, curar não é bonito, crescer não é leve, evoluir não é confortável. Mas é nesse desconforto que a vida começa a mudar de verdade. As raízes, que crescem no escuro. Imagine uma árvore crescendo. Ninguém vê suas raízes. Elas se aprofundam na terra em silêncio, no escuro, longe dos olhos do mundo. E quanto mais profundas, mais forte a árvore será quando vier a tempestade. É exatamente isso que está acontecendo com você agora. Enquanto todos olham apenas para o que é visível, sua aparência, sua performance, seu desempenho, você está cuidando do que realmente sustenta tudo isso. Seu mundo interno está aprendendo a não reagir, a respirar antes de falar, a reconhecer seus gatilhos, a abandonar padrões que te machucavam, a se observar com honestidade brutal, a perdoar, não para aliviar o outro, mas para se libertar. E tudo isso sem aplausos, sem posts, sem ninguém batendo nas suas costas, só você e a sua alma. É nesse silêncio que a verdadeira força se constrói, porque quem aprende a ser forte quando está sozinho, nunca mais será frágil quando estiver com alguém. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. Em uma cultura que idolatra a exposição, manter-se em silêncio parece suspeito, parece fraqueza, mas o silêncio, quando consciente, é uma das formas mais potentes de sabedoria. Você aprende a falar menos, observar mais, ouvir profundamente. Aprende a guardar energia, em vez de desperdiçá-la tentando convencer os outros do seu valor. Você para de discutir para ter razão, para de explicar demais, para de tentar ser entendido por quem nunca vai entender. E quando isso acontece, algo mágico se instala. Paz. Não aquela paz superficial de quem evita conflitos, mas a paz sólida de quem não depende mais do caos externo para se sentir vivo. Você começa a fazer por si, ler por si, treinar por si, dormir cedo por si, estudar por si, criar por si, evoluir por si. E tudo isso vai se acumulando como uma espécie de riqueza invisível. Porque um dia, quando o mundo olhar para você e pensar como essa pessoa se tornou tão forte, você saberá, foi no silêncio, foi na dor, foi quando ninguém viu, transformando solitude em sabedoria. Há uma diferença entre solidão e solitude. A solidão é o vazio que sentimos
quando desejamos alguém ao nosso lado. A solitude é a plenitude que alcançamos quando aprendemos a estar conosco sem nos abandonar. Esse é um dos maiores presentes da fase que você está vivendo. É quando você deixa de buscar o outro como muleta emocional e começa a se bastar. Você descobre que pode rir sozinho, cozinhar para si mesmo, caminhar em paz, refletir sem precisar desabafar o tempo todo. Você se torna seu próprio lar. E não, isso não significa se fechar para o mundo. Significa não ser mais escravo dele. É a liberdade de poder se conectar com as pessoas sem se perder nelas. De amar sem se anular. De se doar sem se esgotar. É o verdadeiro equilíbrio emocional que só nasce após o caos. A sabedoria silenciosa que o mundo não entende. Quem viveu a dor em silêncio, quem se reconstruiu sem plateia, quem plantou no deserto, carrega uma sabedoria que o mundo não entende. Você começa a perceber coisas nas entrelinhas, capta olhares, tons de voz, ausências. Percebe quem está presente de verdade e quem só aparece quando convém. Essa sabedoria silenciosa te protege. Você não se envolve mais em qualquer energia, não entrega mais seu tempo para quem não valoriza, não busca mais aceitação. E é por isso que, ironicamente, começa a atrair tudo aquilo que um dia correu atrás. Porque agora você não precisa mais provar nada. Sua presença fala, seu olhar comunica, sua calma impõe respeito. Sua ausência causa mais barulho do que sua presença forçada de antes. E tudo isso foi conquistado na dor, na solidão, no invisível. Llegará un punto en tu viaje donde tendrás que soltar todo lo que una vez fuiste. No parcialmente, no gradualmente, sino por completo. Porque hay momentos en los que seguir avanzando no es una opción suave ni progresiva, es un salto, una ruptura radical, como arrancarte una piel vieja que ya no te protege, sino que te sofoca. Y no será cómodo, porque ese yo que estás dejando atrás quizás fue necesario en algún momento. Te protegió, te defendió, te permitió sobrevivir. Pero hoy ese mismo yo es una jaula que te impide crecer. Es una máscara que ya no encaja con el rostro que estás formando. Es duro aceptarlo, porque incluso el dolor conocido nos parece más seguro que el vacío de lo nuevo. Pero si no rompes con tu viejo molde, te quedarás girando en los mismos patrones, atrayendo las mismas situaciones, repitiendo las mismas heridas. Y tú no viniste a este mundo a repetir, viniste a evolucionar. La gente te dirá que has cambiado. Y esa es precisamente la idea, porque si todos te siguen entendiendo, si todos siguen cómodos con tu nueva versión, tal vez no has cambiado lo suficiente. La verdadera transformación no busca aprobación, busca autenticidad. Y ese cambio real, profundo, empieza cuando dejas de explicarte, cuando ya no necesitas justificar por qué decidiste alejarte, por qué cortaste la relación, por qué elegiste el silencio, por qué ya no eres la misma persona, porque lo entendiste tú, y eso basta. Es el momento de elegirte, de priorizar tu paz mental por encima de cualquier narrativa externa. No se trata de ser egoísta, se trata de sanar, porque nadie puede construir una vida sólida desde una versión fragmentada de sí mismo. Y sanar, muchas veces, es soltar sin aviso, sin cierre, sin drama. Es retirarte de la mesa donde ya no se sirve respeto. Es apagar la voz que llevas dentro que te dice que debes aguantar. Es mirar tu reflejo y prometerte que no volverás a permitir que te quiebren por no querer estar solo. ¿Sabes qué es valentía? No es aguantar todo, es saber cuándo basta. Es aprender a cerrar capítulos aunque todavía ames, aunque todavía duela, porque entiendes que tu alma vale más que cualquier apego, porque comprendes que perder algo afuera a veces es el precio de recuperarte por dentro. Nadie vendrá a darte un trofeo por eso, no habrá aplausos, pero sentirás algo más poderoso, paz. Esa paz que llega cuando ya no necesitas que todo encaje, cuando dejas de forzar conexiones, cuando aceptas que algunas personas solo fueron parte de un capítulo, no del libro entero. Y entonces, en ese vacío que antes temías, nace algo nuevo, nace espacio, nace claridad, nace la versión de ti que no está construida por heridas, sino por decisiones, no por miedo, sino por integridad. Así que no temas romperte. Temes más a lo que se pudre por dentro
cuando decides quedarte donde ya no perteneces. Rómpete, pero esta vez para renascer. Após a queda, há um silêncio estranho, um vazio que pode parecer assustador à primeira vista, mas que também esconde um portal poderoso, o da reconstrução. Não se trata de voltar a ser como antes. Aquela versão antiga já cumpriu seu papel. Agora é tempo de dar espaço a algo novo, mais consciente, mais verdadeiro. Muita gente acredita que o objetivo da cura é voltar ao normal. Mas e se esse normal era justamente o que te adoeceu? E se aquela rotina, aquelas pessoas, aquelas exigências internas eram parte do sistema que te quebrava lentamente, dia após dia? Você não precisa retornar à sua antiga forma. Pode usar seus pedaços para esculpir uma nova estrutura. Uma que respeite seus limites. Uma que não tenha medo de dizer não. Uma que não precise de validação constante para se sentir digna de existir. E o mais belo é que nesse processo você percebe algo libertador. Nem tudo que desmoronou precisa ser reconstruído. Algumas pontes foram feitas para queimar. Algumas conexões precisam ser deixadas para trás. Não por vingança, mas por sanidade. Porque paz interior vale mais do que qualquer vínculo forçado. Esse renascimento é silencioso. Quase ninguém percebe quando ele começa, mas você sente. No fundo dos seus ossos, no ritmo da sua respiração, no modo como você se olha no espelho sem desviar o olhar. Há uma firmeza nova, um amor próprio que já não se negocia. Você começa a se priorizar sem culpa. Aprende a descansar sem se sentir inútil. Entende que produtividade não define seu valor, que o mundo pode esperar, mas sua saúde mental não, que há força na suavidade e coragem no silêncio. E mesmo quando fantasmas do passado tentarem voltar, e eles tentarão, você não será mais o mesmo. Não porque não sinta medo ou dor, mas porque agora tem consciência. E a consciência é uma armadura que nenhuma mentira consegue atravessar. Você aprendeu a se ouvir, a confiar em sua intuição, a respeitar seus próprios ciclos, mesmo que o mundo diga que é tarde demais, que você é difícil, intenso ou incompreensível. Que digam. Você já não está mais disponível para caber em moldes apertados. Você está renascendo. Não como um milagre instantâneo, mas como uma construção diária, tijolo por tijolo, escolha por escolha, com recaídas, sim, mas com firmeza, porque agora você tem clareza do que merece e não se contentará com menos. E o mais transformador, você começa a perceber que tudo o que procurava no outro, amor, segurança, acolhimento, pertencimento, já existe em você, que você é o lar que tanto buscava e que não precisa mais mendigar afeto onde só há migalhas. A verdadeira cura é isso, voltar para si, olhar para suas ruínas e dizer, eu recomeço, com medo, com incerteza, mas também com fé, porque você já não busca a perfeição, busca a verdade, e a verdade, mesmo dolorosa, sempre liberta. Chegar a este punto no camino no fue fácil, fue un proceso de desgaste y reconstrucción constante, de enfrentarme a mis límites y decidir seguir adelante a pesar de todo. Hoy sé que la diferencia entre rendirse y avanzar está en la decisión firme de no abandonar jamás, incluso cuando la soledad pesa, cuando el cansancio grita, cuando la mente quiere callar. No busco comodidad ni aprobación, busco coherencia conmigo mismo, una integridad que no dependa de aplausos ni miradas externas, porque el verdadero poder nace en el silencio de quien se sabe capaz, aunque nadie esté mirando. Cada caída fue una lección, cada error un maestro. No soy perfecto, ni pretendo serlo. Soy humano, con miedo, con dudas, con heridas, pero también con una voluntad inquebrantable de ser mejor, de seguir adelante, de no traicionarme. Aprendí que el camino del crecimiento es solitario y exigente, pero que en esa soledad se encuentra la fuerza más auténtica. Cuando dejas de depender del ruido externo, encuentras tu propia voz, tu propia brújula, tu propia luz, y es esa luz la que guía mis pasos cada día. No necesito permiso para existir, no necesito la aprobación de nadie para seguir luchando, porque el respeto más profundo, el más real, nace desde dentro, se construye con disciplina, con coraje, con humildad. Así que si estás escuchando esto, si estás en medio de tu batalla, recuerda, el verdadero hombre no es el que nunca cae,
sino el que se levanta rápido, sin dramatizar, sin excusas. El que actúa, aunque no tenga ganas, porque sabe que la acción es el único camino hacia la libertad. El hombre que entiende que la incomodidad es la escuela donde se forja el carácter, que no necesita ser entendido, porque camina para ser verdadero, que sabe que todo lo que necesita ya está dentro de él. Porque esa es la verdad que nadie te dice. El poder no está afuera, está adentro, en la decisión de no rendirte, en la fuerza para levantarte, en la integridad para seguir, aunque duela, aunque estés solo. No importa cuántas veces caigas, importa cuántas veces te levantes y sigas. Ese es el hombre que cambia su vida. Ese es el hombre que conquista su destino. Y tú también puedes ser ese hombre. Solo decide empezar. Solo decide no parar. Solo decide ser tu propia fuerza. No necesitas aplausos. No necesitas permiso. Solo necesitas actuar.